Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos, penúltimo capítulo do livro de Provérbios, capítulo 30. Aqui não é um provérbio de Salomão, provérbio de Agur. Você sabe quem foi Agur, meu irmão? Tampouco eu sei, não temos muitas informações, contudo sabemos que os nossos irmãos do período veterotestamentário, lá no período do Antigo Testamento, entenderam que as palavras de Agur eram inspiradas, eram palavras de Deus, eram conselhos sábios que estavam dentro do plano soberano de Deus, e por isso nós o temos aqui inseridos no livro de Provérbios e servem para a nossa edificação. Então, ele começa dizendo que ele não entendeu nada, ele diz, fadiguei, meu Deus, fadiguei, estou exausto, eu sou estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Por quê? Porque ele fez diversas perguntas e não achou resposta. Versículo 4, Agur pergunta, quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos? Ou seja, quem foi lá e contou o que tinha? Quem é que encerrou os ventos nos seus punhos? Quem diz para o vento, para, agora sopra do lado de cá? Quem é que amarrou as águas da sua roupa de modo que as águas respeitam os limites estabelecidos? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Havia a ideia da terra plana naquela época. E ele diz, quem é que colocou esses limites? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que todos sabem. E logo em seguida ele vai dizer o seguinte, toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam, nada acrescente as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então ele está dizendo, eu não achei resposta para as perguntas que fiz, porque elas não vêm do raciocínio lógico. Nenhum homem pode responder isso aqui à luz da razão. Pode criar teorias, teses que não são verdadeiras, por exemplo, seus filhos vão aprender na faculdade que eles tiveram um ancestral em comum com o chimpanzé. Isso é verdade? Não, isso é uma teoria. Por que não é verdade? Porque nós cremos que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E por que nós cremos isso? Porque está revelado na palavra de Deus e toda palavra é pura e é escudo para os que dela confiam. E nós acreditamos que sim é, porque está revelado nas Escrituras. Aqui, Agur vai dar vários ensinamentos e vai dizer também, a partir do versículo 7, ele pede duas coisas, Senhor. Uma que afaste da mentira e da falsidade. Então ele prefere viver no chão penoso, doloroso, que muitas vezes machuca os nossos pés na caminhada. Prefere viver no solo da verdade do que caminhar nas nuvens da falsidade, porque essas não sustentam e a queda é abrupta e dolorosa, pode destruir. Então ele pede para Deus o livrá-lo da falsidade, da mentira, e também pede para que Deus não dê ele nem mais, nem menos, nem de mais, nem de menos. Não faça rico, para que estando rico ele possa perguntar assim, quem é o Senhor? Eu não preciso de nada, eu tenho tudo. E nem ele deixe passar a necessidade para que ele não possa furtar e assim desonrar o nome do Senhor. Preste atenção. Ele também diz assim, não calunize o servo diante do seu Senhor, para que esse servo não venha te repreender e você cria ali uma situação insustentável. Quantas vezes isso acontece no trabalho, meu irmão? Você tem que entender o seguinte, há situações que a gente não pode deixar para lá. De fato, como cristãos, nós não podemos deixar, devemos falar do que está acontecendo. Mas o caminho é o seguinte, você vê que o seu colega de trabalho está errando, cumpre a Bíblia, chega nele, fala, olha, isso aqui está errado, não pode ser assim. Converse com ele, não vá falar com o Senhor dele direto, não faça isso não, conversa com ele. Resolveu? Acabou. Se não resolver, meu irmão, se é uma situação que não te prejudica, não prejudica economicamente, não é da sua conta, não faça isso. Deixe que cada um ocupe o seu papel. Com certeza, uma hora ou outra, o seu empregador verá. Cuidado para que isso não crie um clima insustentável e você tem que sair do serviço que você gosta, do trabalho que você gosta. Aqui também, Agur vai fazer algumas considerações. Ele diz assim, há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendiz a sua mãe. São conclusões, todas elas baseadas em coisas absurdas. Uma pessoa amaldiçoar o seu pai, zombar do seu pai, amaldiçoar o seu pai e não bendizer sua mãe, é uma pessoa de fato, irmãos, que precisa de cura. Precisa, porque está doente, não é normal isso acontecer. Precisa de cura. Há daqueles que são puros aos próprios olhos, que jamais foram lavados da sua imundícia, ou seja, gente suja se achando limpo. E como tem, Há daqueles que, quão altivos são seus olhos, levantadas as suas pálpebras, as pálpebras estão levantadas, mas não é por causa de cirurgia, não. As pálpebras estão levantadas porque ele se acha melhor, ele vê acima de todos. Se vê acima de uma maneira superior a todos os outros homens. Há daqueles cujos dentes são espadas, os queixais são facas para consumirem a terra, os aflitos, os necessitados.
é gente devoradora, profissional, que quanto mais miserável é o indivíduo, mais explorado, mais gostam de explorar por causa da simplicidade. E ele diz assim, para completar esse exemplo, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. O que a sanguessuga faz? A sanguessuga suga, e ela não para de sugar. Suga, 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 enquanto ela não é retirada, enquanto há espaço para ela sugar, ela suga e ela vai inchando, vai crescendo. Assim também é o desejo daquele que devora a casa do pobre. Agur vai dizer o seguinte: há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Interessante, porque ele vai explicar quais são. Ele diz a madre estéril, ou seja, não há limites para que as pessoas, a madre estéril, parem, né? Sempre há pessoas tentando ter filhos que não conseguem. A terra, que não se farta de água. A sepultura, todo dia tem gente morrendo. A madre estéril, todo dia também tem gente descobrindo que tem dificuldades para ter filhos. A terra que não farta de água, e aí eu quero que você entenda naquele contexto o que era a madre estéril, né? Ela recebia o sêmen e nunca gerava uma vida. Essa era a visão de Agur, com certeza. Aqui também a terra de água que não cessa de sugar, né, a água, a terra seca não cessa de sugar a água, e também o fogo que nunca diz basta. Vamos dar uma aplicação espiritual para isso. Cuidado, meu irmão, não brinque com fogo. Não brinque com fogo. O pecado pode te colocar assim, nessa situação, tudo que foi dito aqui, desprezo aos pais, soberba, uma falsa percepção de si mesmo, achar que você é santo, você ainda não se lavou. Cuidado, não brinque com isso, isso pode te levar à ruína. É tão sério que Agur novamente fala sobre a questão dos pais. Ele diz assim: os olhos que zomba do pai, que despreza a obediência de sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintãos da águia serão comidos. Então os corvos arrancarão, os filhotes da águia comerão aqueles que zombam do pai. Imagina essa cena, que dor, como dolorido seria, né? E assim diz que deve ser feito aquele que despreza o seu pai e sua mãe. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, do navio no meio do mar e do homem como donzela. Então, a águia no céu, como ela plana em uma altitude elevadíssima, como a cobra caminha na penha sem ter pernas, como é que ela faz isso com tanta mobilidade, sem se machucar. O caminho do navio no meio do mar, como o navio consegue atravessar os mares, mesmo o mar estando em fúria. E o caminho do homem com uma donzela. É um caminho que, de fato, irmãos, é único. Um homem com a sua mulher vão viver histórias únicas. Casamento é algo que não... nem todo casamento é igual, todo casamento tem suas peculiaridades, todo lar tem suas dificuldades, mas todo lar, todo casamento, toda a companhia que um homem tem no Senhor, o homem casou-se, a mulher casou-se, é uma bênção. E é um caminho, de fato, que... não dá para você descrever como será, como acontece. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, que faz todas as coisas irem se juntando e fazendo a gente viver esse ambiente maravilhoso que é a sua casa, a sua família. Cuidado, não jogue isso fora. Cuidado com a mulher adúltera, com o homem adúltero, que diz tal caminho da mulher adúltera é assim: come limpa a boca, e diz não cometi maldade. Então, para quem vive nesse ambiente, esse ambiente não traz remorso, não traz dor. A pessoa vive como se não estivesse fazendo nada, está cega. Cuide do seu caminho com a sua donzela, com o príncipe do seu coração, para que ele seja bem sucedido. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, 4 que não pode subsistir. Agur diz sobre o servo quando se torna rei, porque isso, naquela época, um rei era extremamente preparado. Então, quando um escravo se tornava rei, a terra estremecia. Sobre o insensato quando anda farto de pão, olhar para o insensato e ver a prosperidade dele causa, de fato, irmãos, tremor. É o que a gente vive aqui no Brasil muito, né? A gente vê pessoas que não têm sabedoria alguma, são desonestas e estão vivendo a prosperidade, enquanto gente honesta está passando dificuldade. Sobre a mulher desdenhada quando se casa. Então, a mulher desdenhada, ela se casa, isso faz estremecer a terra. Sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Então, essas coisas, Agur disse, essas coisas a terra estremece. Continua: há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios: as formigas,
Povo sem força, todavia, no verão prepara a sua comida para o inverno. A Bíblia fala para a gente ter com a formiga. Não ser preguiçoso, mas aprender com ela. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. É uma espécie de roedor que fazia a sua casa na rocha, a sua toca na rocha, apesar de ser simples e sem poder. Como é que eles faziam essas tocas? Diz assim também, os gafanhotos que não têm rei, contudo marcham todos em bando. Uma nuvem de gafanhotos, sem um líder, sem um comando, mas que fazia um estrago como um exército poderosíssimo, consumia uma colheita todinha, uma safra todinha. O geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. O geco é a lagartixa. A lagartixa você apanha ela com as mãos, mas ela está nos palácios dos reis, o lugar mais bem vigiado. Você pode ter certeza, você vai encontrar ali uma lagartixa. Há 3 que têm passos elegantes, sim, 4 que andam airosamente. O leão, mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Um leão não volta atrás de medo, sempre à frente. O galo que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Então ele está dizendo aqui que o rei dos caminhares são elegantes e andam de maneira elevada. Se procederes insensatamente, em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Então, se você está pensando em agir, se você está querendo expressar isso, está dizendo, põe a mão na boca. Por quê? Porque o bater o leite produz manteiga, o torcer o nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Então, se você planejou mal, meu irmão, mas aquilo não saiu ainda dos seus lábios, põe a mão na boca, não leve isso adiante, porque isso vai acabar mal. Deus abençoe, meu irmão, e nós estaremos aqui amanhã para o último capítulo do livro de Provérbios, o capítulo de número 31. Deus abençoe sua vida ricamente e até lá.